Alô galera do Torne-se Programador, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 55 falando sobre construindo uma API atualizando por put, tá legal? Então a gente vai utilizar o verbo put do HTTP, né? HTTP, tá legal? Então a gente vai utilizar o verbo put hoje para fazer atualizações em nossa API, tá legal? A gente vai falar um pouco do que a gente viu na aula anterior, então tem uma lista de coisas que a gente viu que vale a pena relembrar na aula de hoje, e a gente vai falar então sobre tudo que a gente precisa fazer na aula de hoje, mais uma vez focado nesse desenho, para que a gente consiga visualizar tudo aquilo que a gente vai codar lá no computador, tá legal? Então, bora começar a aula. Legal, pessoal? Na aula anterior, a gente falou sobre criando por post, ok? Então a gente utilizou lá o verbo post do nosso HTTP para que a gente possa criar, então, algum dado no nosso banco de dados utilizando a nossa API, né? A gente falou também sobre um plugin do Chrome chamado Advanced REST Client, ok? Então a gente está fazendo uma API REST, tá legal? Uma API REST. E essa API a gente está utilizando como plugin para conseguir mandar os verbos como post, como get, como delete, coisas que normalmente acessando lá www e dando um enter, você não vai conseguir fazer, porque quando você digita a URL lá no seu browser e dá um enter, o que acontece? Esses dados aqui ele vem por get, ok? No nosso caso, a gente queria testar o post, por isso a gente utilizou então uma ferramenta chamada Advanced REST Client, ok? E aí a gente clicou lá na opção post e aí a gente conseguiu mandar os dados do formulário que a gente queria lá para a nossa API, simulando então uma criação de dados utilizando a nossa API. Perfeito? Muito bom. A gente fez então os testes com os posts, né? Então a gente fez lá os nossos testes de controller, né? Funcionais. E também a gente viu lá o status 201, né? O que seria o status 201, gente? O status 201, que é também uma das respostas que a gente tem pelo nosso HTTP, é o created. Exatamente, created. Perfeito, gente. Então, o que a gente fez então na aula anterior? A gente tinha então a nossa aplicação lá, que é o nosso REST Client, perfeito? A gente tinha a nossa rede, que é o nosso servidor levantado, ok? Que aqui no nosso caso a gente está utilizando a nossa rede local, localhost, né? Perfeito? Isso levanta o nosso servidor com a nossa aplicação Node.js, ok? Que está levantando ali a nossa API, não é? Perfeito. Então, tudo isso levantado, a gente tem então aqui o nosso sistema MVC, ok? Model View Controller, para que a gente possa então transformar tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui em algo que seja possível para o computador entender, mandar para o nosso banco de dados e responder isso para o nosso REST Client. Perfeito? Então o que a gente fez também? A gente utilizou dois validadores de códigos aqui, né? Um validador de model e um validador de controller. Ok? Perfeito. A gente usou esses dois validadores aqui. E aí, toda vez que a gente vai trabalhar, a gente utiliza os métodos de TDD, ok? Test Driven Development. O teste justamente que vai guiar o nosso desenvolvimento, perfeito? Então toda vez que a gente precisou fazer alguma coisa lá no nosso banco de dados, ou seja, alterar o nosso modelo, lá na orientação objeto, o nosso modelo, ok? Para mandar lá para o nosso banco de dados, a gente fez um teste de model para que ele teste lá para a gente, mandando lá e criando, ou apagando, ou atualizando todos os dados que eu tenho de usuário no meu banco de dados, perfeito? Outra coisa que a gente fez é o nosso teste de controller, que ele pega essa camada aqui, ó, certo? O nosso teste de model pega essa camada somente de model e banco de dados. Nossa camada de teste de controller pega essa camada aqui, que é o controller e a view, ok? Validando, mandando os dados para o controller e validando o retorno que vem na nossa view, perfeito? Então a gente fez esses testes, depois desses testes tudo concluído na nossa máquina, a gente foi lá no REST Client e testou isso daqui diretamente da nossa API levantada e tudo funcionou perfeitamente, ok? Então, a gente viu, gente, que o método post, ele serve para quando a gente vai criar alguma coisa na nossa API. E a gente viu que o status 201
serve para informar o nosso robô, ou o nosso aplicativo, ou quem for utilizar a nossa API, que a gente criou alguma coisa com sucesso, ok? Lembrando, tudo que for respondido com sucesso está na cadeia do 200, ok? De 200 até 299 ali, você teria status para você poder responder no seu HTTP, se você der alguma coisa certa ou se der alguma coisa errada, e assim vai, tá legal? Perfeito, gente. Na aula de hoje, a gente vai fazer o que então? O que é o verbo put do HTTP, né? O verbo put, gente, a gente utiliza quando a gente quer atualizar alguma coisa. Então, o post a gente utiliza para criar, o verbo put a gente utiliza para atualizar. Perfeito? Muito bom. Então, a gente tem o nosso HTTP, que a gente viu que é um protocolo de response e request, ok? Onde tudo que é response é o que eu vou escrever na tela. Ou seja, quando eu vou utilizar uma view, gente, o que eu estou utilizando? O response, ok? E quando eu for utilizar o request, é tudo que eu quero capturar, ok? Então, se eu quero capturar, eu quero fazer um request de alguma informação. Quando eu mandei alguma coisa do meu REST client lá para o meu servidor, que foi para o meu controller, o que eu tenho que fazer para recuperar esse dado? Utilizar o request, ok? Então, são métodos, né? São atributos ali, funções que o HTTP tem para que possibilite você, então, a ter ali uma pergunta e uma resposta para responder, então, tudo que você precisa, ok? Os verbos diferenciam a forma como você faz a pergunta. Então, se você faz uma pergunta com post, ele vai entender através de uma aplicação REST, ok? Através de uma API REST, ele vai entender que você está querendo criar alguma coisa, ok? Quando você manda o put, ele vai entender que você quer atualizar alguma coisa, ok? Porém, quando você manda o put, você vai atualizar todos os dados, ok? Você é obrigado a mandar todos os campos que você precisa atualizar. Caso você não mande todos os campos que precisa atualizar, você pode retornar ali alguns status, ok? Você pode retornar um status, por exemplo, 400, que vai identificar que você mandou um bad request, ok? Então é mais ou menos, basicamente, né? Mais ou menos não, é basicamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá legal? A gente vai utilizar o verbo put para fazer uma atualização de dados de algum dos nossos usuários que está cadastrado no banco de dados. Perfeito, gente. Outra coisa que a gente tem como fazer, então, é enviar os dados via API, ok? Então a gente vai utilizar a nossa ferramenta lá, que é a nossa ferramentinha aqui, ó, que é o nosso REST, Advanced REST Client, né? Que a gente instalou no plugin do Chrome na aula passada, ok? Então a gente vai utilizar esse plugin para que ele possa enviar para a gente na parte humana, tá? Na parte de teste, a gente vai fazer o nosso próprio teste e enviar isso para a gente, seja ele de model, seja ele de controller, tá legal? Então a gente vai automatizar, mais uma vez, utilizando o nosso TDD, ok? E aí, depois que a gente terminar de programar tudo com os nossos testes, fazendo com que o robô teste perfeitamente para a gente vai fazer o teste na mão, utilizando então o nosso REST Client. Perfeito. O status que a gente vai retornar vai ser o status 200, ok? Status 200 quer dizer que é o status ok, tá? Quer dizer o quê? Que eu fiz lá uma criação, na realidade eu mandei uma atualização, o meu servidor processou isso daí. Vamos lá, imagina que a gente está aqui no nosso REST Client. Eu mandei um dado lá para a nossa rede que chegou no nosso servidor, perfeito? O nosso servidor vai mandar esses dados lá para o nosso controller, tá legal? O nosso controller, ele vai fazer o quê? Um request de todos os dados que eu mandei, tá? Provavelmente nesses dados eu vou ter que mandar o quê? O ID, vírgula, nome, vírgula, CPF, vírgula, telefone. Ok? Ou seja, todos os dados que eu tenho lá do meu cadastro, ok? Se eu mandei todos esses dados aqui, o que ele vai fazer? Ele vai identificar esse ID, tá? Identificando esse ID, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá no nosso banco de dados, vai lá no nosso modelo, vai lá no nosso banco de dados, verificar se existe esse ID aqui, tá?
Se ele existe, esse ID, ele retorna isso lá para a nossa modelo, que retorna para o nosso controller falando, olha, esse ID é válido, tá? Então existe. Se ele existe, então eu vou continuar. Faça o seguinte então, model, me atualize os dados mandando esse ID aqui. Ele vai lá, atualiza os dados, volta para mim, volta para o meu controller, ok? Meu controller volta para a nossa view falando, olha, está ok. Tá legal? Quando ele faz isso daqui, o nosso teste de controller vai testar isso muito bem, vai funcionar perfeitamente para a gente, e ele vai mandar aqui os dados lá para o nosso servidor, que vai para a nossa rede, chegando até o nosso REST client. Tá legal? E aí o que vai chegar na nossa cara aqui? O OK e o status code de 200. Perfeito? Então essa é a missão que a gente vai ter que fazer na aula de hoje. Tá legal? Perfeito, gente. Imagina que eu agora mandei um usuário que não existe. Tá? O que vai acontecer? Ele vai chegar na minha rede, vai chegar no meu servidor, aqui no meu controle, ele vai fazer a pergunta para o meu modelo, que vai lá no meu banco de dados, e lá no meu banco de dados ele vai retornar falando que eu não tenho esse usuário cadastrado, ok? Se eu não tenho esse usuário cadastrado, o que ele precisa fazer para mim? Retornar para a minha view um status de 400, ok? Ou 401. Que nesse caso eu posso falar que eu mandei uma requisição errada, ou seja, bad request, ou posso falar que você não está autorizado para atualizar este usuário, ok? Por isso eu posso retornar também o 401. No nosso caso, a gente vai retornar aqui ó, o 400 para falar que a gente mandou, então, uma requisição inválida, né, com os dados inválidos, ok? Então a gente vai fazer todo esse plano aqui na aula de hoje, toda essa engenharia que a gente desenhou até hoje, né, fazendo com que a gente, então, consiga fazer um put, atualizando o nosso cadastro e retornando o status code de 200. Tá legal? Bom, pessoal, para ficar mais fácil, agora a gente vai lá para o computador, onde a gente vai executar tudo isso daqui na prática. Tá legal? Vejo vocês, então, lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 55, né, que vai entrar aqui logo, ok? E é sempre bom lembrar, gente, que vocês têm como também fazer a aula particular, tá legal? Então se vocês não estão conseguindo entender, não estão conseguindo acompanhar essas aulas, vocês podem marcar a aula particular, assim eu esclareço as dúvidas de vocês e vocês seguem em frente, tá legal? Vocês podem comprar diretamente pelo site clicando nesse botão comprar agora, tá legal? Perfeito, gente. Depois que vocês compram, eu entro em contato com vocês, a gente agenda uma aula particular, um horário onde seja bom para mim e bom para você, e a gente vai fazer essa interação tudo por Skype ou por Hangout, tá? Totalmente online, assim você não precisa sair da sua casa, eu não preciso sair da minha casa, e assim a gente vai conseguir então entender um ao outro e eu consigo esclarecer a sua dúvida, perfeito? Bom, legal. Indo para a nossa aula então, a gente vai aqui para a nossa aplicação, ok? A nossa velha aplicação CMS, que a gente vem nos acompanhando até agora. E antes de tudo, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que então? Antes, na realidade, de executar isso daqui, a gente também precisa ir lá no nosso Trello, ok? Lá na nossa aplicação CMS e verificar o que a gente precisa fazer, tá? Nesse caso, a gente precisa fazer um put, tá? Via API, ok? Então, fazer um put para atualizar o usuário. Uma outra coisa que eu vou criar aqui também, gente, é uma outra task chamada API criar patch para atualizar parte do usuário. Tá legal? Então, vou deixar também esse método aqui para a gente fazer na sequência. Perfeito? Então, a gente vai trabalhar nesse daqui do put hoje, tá bom? Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela aqui para vocês enxergarem, né? Então, vamos trabalhar na parte do put, perfeito? Voltando lá no nosso código. Agora a gente precisa primeiro validar ali o nosso JS Hint e depois rodar os nossos testes para verificar se está tudo ok, tá? Eu vou dividir a minha tela. Lembrando aqui, gente, eu estou utilizando um componente, né, um terminal service chamado iTerm. Isso para o Mac, tá? Se você estiver utilizando o Windows ou estiver utilizando o Linux, é só vocês digitarem lá iTerm Mac, ou não, iTerm Windows ou iTerm o Linux, que eles vão mostrar para vocês a opção que vai ter parecido com o iTerm, tá? Que você vai conseguir dividir a tela assim igual eu estou fazendo, perfeito? Então, ó, CD, projetos, torne-se um programador, Node.js, CMS, ok? Que é a nossa API que a gente está construindo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar a aplicação para que a gente possa também rodar os nossos testes em cima da aplicação levantada, né? Primeira coisa, eu vou rodar o nosso JS Hint para validar o nosso código. Perfeito.
Então tem uma parte do nosso código aqui que falta a gente consertar. Ó. No usuários controle, linha 57, ficou faltando ali o ponto e vírgula, ok? Então vamos arrumar isso primeiro antes de continuar. Vou copiar essa linha. E olha só que interessante, eu vou apertar aqui o Ctrl P, tá legal? Vou digitar aqui o conteúdo, 2 pontos, qual que é a linha que ficou lá? 57. Então 57, ele vai me direcionar diretamente para a linha. E aqui que ficou faltando ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, salvei. E agora eu vou rodar de novo o JS-Hint para ele validar o meu código. Perfeito, validado, tudo ok. Agora a outra parte que a gente precisa, isso está lá no nosso arquivo README, tá, do nosso projeto. E agora eu vou executar aqui o teste novamente para verificar se tem algum teste falhando antes de eu começar a fazer os meus novos testes. Rodei aqui. Perfeito. Então tem um teste falhando, vamos ver o porquê. Na linha 30 do nosso controller.js. Está dando problema. Provavelmente é porque eu já tenho uma aplicação startada. Deixa eu desligar uma aplicação que eu tenho aqui. Perfeito. Muito bom. Agora eu vou startar essa aplicação novamente. Legal. Agora eu vou rodar o novo teste de novo. Perfeito. O teste passando. Muito bom. Agora a gente pode continuar a trabalhar com o nosso programa. Tá legal? Então o que a gente vai fazer então? A gente precisa fazer um put, né? Então essa é a tarefa que a gente vai trabalhar hoje. Fazer um put para poder atualizar o usuário. Perfeito. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o nosso modelo já tem algum método que faça update, tá? Sim, a gente já tem, porque no nosso modelo a gente utilizou esse método salvar e se a gente passa o ID, ele faz o update. Se a gente não passa o ID, ele faz o insert, ok? Então a gente pode utilizar o próprio método save para fazer isso pra gente, perfeito? Então tá, se a gente pode utilizar o próprio método save, a gente já também testou algum update lá no nosso código lá no nosso teste de modelo. Se a gente abrir aqui e olhar o nosso teste de modelo, vamos verificar se a gente utilizou o método salvar para atualizar. Salvar. A gente usou o método salvar normal para criar um, ok? A gente utilizou o buscar por ID. Não, a gente utilizou aqui o método salvar, aqui ó, com o atualizar, ó, com o método salvar para atualizar. Então a gente já fez um teste para saber se a nossa atualização está funcionando ou não. E ele está funcionando aqui porque o teste está passando. Então se eu sei disso, eu não preciso fazer mais um teste aqui no meu modelo para testar se está salvando ou não esses dados lá no banco de dados. A única coisa que eu preciso fazer é um teste de controller, ok? Então a gente já criou um teste aqui que ele faz a criação do nosso usuário, fazendo um post, perfeito? A gente pode copiar exatamente a mesma coisa aqui, ok? Só que nesse caso a gente vai fazer uma mudança. Ao invés de fazer post, a gente vai fazer um put, ok? Para atualizar, deve, né? Atualizar o usuário, perfeito. Deve retornar o status code de 200 quando estiver ok, ok? Perfeito. E aqui, isso daqui que a gente fez na aula anterior não precisa, tá? E o usuário criado. É só o status code de 200. 201. E nesse caso aqui, só o status code de 200. Deve retornar o status code de 200. Perfeito. Muito bom. Agora a gente vai fazer um post. Esse post no nosso host que a gente vai mandar, qual que é o usuário que a gente vai mandar e qual que é os dados que a gente vai atualizar. Perfeito? Então tá aqui tudo bonitinho pra gente. Como a gente já utilizou esse para criar, se a gente utilizar esse para atualizar, teoricamente ele já vai funcionar pra gente. Mas antes da gente fazer esse teste, a gente precisa garantir que a gente tenha um usuário criado para que a gente possa atualizar ele lá pela nossa API, tá? Perfeito. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai criar um usuário lá no banco de dados antes de começar a fazer esse teste, ok? Então o que a gente vai fazer primeiro? Antes de começar o nosso it, ou seja, eu vou colocar aqui em cima aqui, ó. Melhor. Existe um comandinho aqui, gente, chamado before. E esse before, ele faz com que ele execute qualquer coisa antes de executar esse teste aqui. E é o que a gente vai fazer. A gente vai cadastrar aqui um before, ok? Então, before. Perfeito, pessoal. Para adiantar um pouco a aula, eu já fiz aqui um pouco desse código para a gente fazer um pouco mais rápido, tá legal? Perfeito. Então, o que eu utilizei aqui? O before it, ok? Esse before it, ele vai executar tudo o que ele precisa preparar antes de executar o it, ok? Então, before it,
tudo que ele precisa preparar antes de ele executar o it, tá legal? Perfeito, então o que eu preciso preparar antes de executar o meu put? Antes de executar o meu put, eu preciso garantir que toda a minha base de dados está limpa, então por isso eu utilizei o modelo de usuário excluir todos, ok? Depois eu preciso garantir que eu tenho um usuário lá que eu possa atualizar. Então o que eu fiz aqui? Criei um usuário e salvei, perfeito? Depois que eu fiz isso, depois que eu criei esse usuário, eu preciso saber qual que é o usuário que eu vou atualizar, ok? Então depois que eu salvei, eu utilizei um outro método que é todos, ok? Então nota que eu tenho um callback dentro de outro callback, ou seja, o JavaScript ele trabalha com programação orientado a eventos, né? Ou orientado a threads ali, como muitos gostam de falar também, perfeito? Então eu tenho a thread do excluir, tenho a thread do salvar, tenho a thread do todos, ok? Perfeito, então eu salvei e depois no todos aqui eu mandei recuperar tudo que está na minha base de dados. Se ele não deu erro, ok? Se o retorno 3, que é o resultado de todos os meus dados lá no banco de dados, não deu erro, então eu sei que eu cadastrei esse meu usuário aqui, ok? Se eu cadastrei esse usuário, então o que eu faço? Eu verifico aqui, ó, se o meu retorno 3 tem a quantidade de usuários e eu pego o índice 0, ou seja, o primeiro usuário que me retornar. Depois que eu fiz isso, eu vou jogar para essa minha variável no escopo global desse meu describe aqui, tá? Então, nesse meu escopo global do put, eu criei uma variável chamada usuário cadastrado, ok? Nessa variável usuário cadastrado, eu preencho aqui no meu before. Depois que eu terminei de rodar o before, aí ele vai para o it, ok? Quando ele vai para o it, o que eu fiz aqui? Eu dei um console.log para validar se esse meu usuário que eu deixei no escopo global está retornando para mim aqui. Perfeito? Então agora eu vou salvar aqui e vou executar novamente aqui lá no meu teste para vocês verem que aqui ó, ele dá um 404 quando eu mando um put, ok? Por quê? Porque a gente ainda não criou a rota do put, perfeito? E se a gente olhar aqui nos nossos testes, ele retornou aqui no nosso console.log, né, ou seja, na depuração que a gente está fazendo, um usuário cadastrado, ok? Então, usuário para atualizar, que é justamente esse usuário que a gente colocou no before. Perfeito. Se a gente colocou esse usuário no before, então a gente pode utilizar esse mesmo usuário para que a gente possa mandar ele lá na nossa atualização, ok? Fazendo a atualização simplesmente pelo nome. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse usuário que eu quero atualizar e posso fazer o seguinte, esse usuário.nome, e vou colocar assim, ó, é igual a nome atualizado, ok? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Como eu acabei de alterar o nome dele aqui, eu vou rodar o nosso teste de novo e vocês vão ver que aqui ó, ele vai mostrar nome atualizado. Ó. Aqui, ó, nome atualizado. O que está lá no banco de dados não está nome atualizado. Está o que eu mostrei no teste anterior, que era usuário para atualizar, ou seja, o que a gente criou aqui no nosso before. Perfeito? Então o que eu estou fazendo aqui? Alterando o nome dessa variável do escopo global, e agora eu vou fazer isso lá no meu put. Ó. No meu put, ao invés de eu mandar esse form do jeito que eu estava construindo no criar, eu vou mandar, então, este usuário diretamente, que é o usuário que eu quero apagar, perfeito? Que é esse usuário do escopo global. Então, vou mandar ele com o nome alterado, ok? Então, eu posso remover esses logs daqui, simplesmente porque eu não vou utilizar mais, dar um ponto e vírgula aqui. Então, estou alterando o nome do usuário que eu quero, vou mandar ele no meu form, ok? Então, estou fazendo um put para alterar esses dados, e aí, quando eu retornar, o que vai ter que retornar para mim, então? Que o meu usuário foi atualizado com sucesso, ok? Usuário atualizado com sucesso. O meu status code vai precisar ser 200, ok? Muito bom. E aí o que eu vou precisar fazer também, gente? Eu preciso validar mais uma coisa aqui. Depois que o meu status code deu ok e a minha mensagem deu ok, eu também preciso verificar se eu atualizei realmente esse nome aqui com o usuário atualizado, tá? Então uma outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é um teste de modelo para que ele busque os dados lá no banco de dados, buscando por ID, e aí eu verifico se esse ID, se esse objeto que retornou lá no banco de dados está com o mesmo nome que eu quero, tá? Então eu vou lá no meu teste de modelo e vou buscar também esse teste que eu fiz para busca por ID. Então vou colocar aqui, ó, busca por ID. Aqui, ó, eu tenho justamente esse dado aqui. Ó. O que eu quero é só esse pedaço aqui que ele faz o buscar por ID. Vou copiar esse pedaço e vou colocar aqui também. Perfeito. Agora que eu fiz isso daí,
o que eu tenho? Eu quero buscar pelo ID desse meu usuário no escopo global. Então, vou colocar o ID dele aqui, ó, .id, perfeito? E aí aqui a gente tem esse retorno que está dentro desse nosso put aqui. Deixa eu ver, o put, ele tem o callback dele aqui, que tem os retornos dele. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai ser o retorno somente desse busca por ID. Perfeito. Depois que a gente buscou por ID, a única coisa que a gente precisa validar é se o usuário.nome to be o valor que a gente quer, que é esse nome atualizado. Então é justamente isso que a gente quer no nosso teste. A gente quer atualizar esse nome, ok? E a gente quer também que depois que atualizou, a gente faça uma busca por ID e o modelo me retorne esse nome atualizado. Assim eu tenho certeza que eu atualizei, dei a mensagem certa, dei o status code certo e também atualizei lá no banco de dados, perfeito? Então eu tenho todo aqui coberto, tudo que eu preciso aqui coberto no meu teste. Muito bom. Agora, se eu ainda continuar rodando o teste, o que vai acontecer? Ele ainda vai dar erro para mim. Por quê? Porque o meu teste, ele está dando erro aqui porque ele está retornando o status 404, porque eu ainda não criei meu put, né, a minha rota put. Então a gente precisa criar a nossa rota put lá no nas nossas rotas, né? Então eu vou abrir a nossa rota e aí da mesma forma que eu criei um método post, eu vou criar agora o método put, ok? Para poder atualizar. E aqui ao invés de criar, eu vou colocar atualizar, ok? Atualizar. Muito bom. Então agora eu vou criar também esse método lá no meu controller chamado atualizar, no meu controle de usuários. Então eu tenho aqui o método criar, eu vou simplesmente copiar o meu método criar e vou adaptar para o método de atualizar. Muito bom. Então eu tenho aqui todos os meus requests, ok? Perfeito, eu vou ter todos os dados que eu quero, ok? Só que antes de salvar, eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês. Eu vou verificar se esse usuário existe. Se ele não existe, eu retorno um bad request, ok? Para isso, gente, a gente vai lá na internet e a gente vai pesquisar os status HTTP, ok? Aqui na internet, a gente vai colocar assim, ó, status HTTP. Aí o que vai aparecer aqui? Ó? Esse site que tem status code definitions, ok? E aí aqui a gente vai conseguir dar uma olhada no 400. E se a gente olhar aqui o 400 vai falar pra gente bad request, ok? É justamente isso que eu quero. Se eu estivesse utilizando o login e sem essas coisas, eu retornaria um notarized, que é não autorizado, certo? No nosso caso, eu estou mandando um request inválido. Então o que eu vou retornar é bad request, caso eu não encontre o usuário que eu estou passando o ID, perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, então, eu vou fazer a minha busca por ID para verificar se eu tenho esse usuário que eu estou mandando para fazer a atualização, tá? Então eu vou utilizar o mesmo código que eu utilizei aqui para fazer o nosso teste, ok? Lá no nosso controller. Perfeito. Então busca por ID, ele já faz esse dado, a única coisa que eu preciso é buscar pelo ID que eu estou mandando. O ID que eu estou mandando aqui é dessa forma que eu vou recuperar. Request.body.id, lembrando que body é quando eu mando alguma coisa por put, por post, utilizando esses verbos do HTTP. Legal. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu retorno. Se o meu retorno veio algum usuário, ok? Eu posso colocar aqui, ó. Se o meu retorno ele não deu nenhum erro e aqui o meu ID for... Posso até fazer assim, ó. Vou tirar esse spect porque eu não estou no teste, né? Então, posso fazer desse jeito aqui, ó. If se o meu usuário, o ID dele for, vou colocar até que for maior do que 0, ou seja, ele tem que ter alguma coisa. Se ele for maior do que 0, na realidade, se ele for, vou colocar não definido, melhor, igual a undefined, ok? Quer dizer, se ele está undefined, quer dizer que eu não achei ele lá no banco de dados. Muito bom. Perfeito. Se ele está undefined, o que eu preciso fazer? Eu vou dar aqui a resposta do meu HTTP, tá? Então eu vou dar aqui um response.status 400, que eu estou mandando um bad request, e vou colocar assim, ó. Erro ao atualizar, vírgula. ID não encontrado.
Perfeito, só isso daqui já tá bom. ID, vou colocar assim, ID de usuário, né? Não encontrada. Muito bom, assim a gente consegue dar a resposta para alguém que for utilizar a nossa API que ele não achou esse ID e pronto, acabou, não retorna mais nada, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é, depois que ele respondeu isso daqui, ele dá esse request aqui. Caso contrário, else, eu achei o meu usuário, então agora eu vou fazer o meu código de atualização. Então todo esse código aqui, ó, eu vou jogar para dentro da instrução do else aqui, tá? Então, dentro do else. Muito bom. Arrumei a minha indentação. Agora eu vou atualizar esse dado. Então eu criei uma nova instância de usuário e vou preencher todos os campos que eu preciso. Só que um bem específico eu preciso preencher, que é o ID. Lembrando que aqui eu vou atualizar. Então eu preencho o meu ID, preencho os meus dados, né? Que é o nome, login, senha e e-mail. Lá no quadro, gente, eu coloquei nome, telefone e CPF. Eu confundi, tá? Então o certo é nome, login, senha e e-mail. Perfeito. Preenchi todos esses dados, agora eu vou salvar o meu dado. Se eu salvei e o meu retorno foi igual a erro, eu coloco o erro ao atualizar o usuário e mostra a mensagem de erro que veio lá do meu banco de dados, tá? No meu caso, gente, eu estou mostrando as mensagens de erro dessa forma, que vem do banco de dados ou não, só para orientar vocês, tá? Porém, quando você estiver fazendo uma API e essa API estiver fora, estiver trabalhando com um sistema, uma aplicação que já existe, não mande os dados que está lá no banco de dados e não mande informações falando que você não conseguiu encontrar o ID, porque isso facilita a invasão do seu site, tá? Facilita com que as pessoas consigam hackear o seu site, ok? Estou mandando nesse caso justamente para ficar mais fácil para o entendimento desta aula, perfeito? Muito bem, salvei os meus dados. Se deu tudo certo, eu vou retornar o status de 200 e a mensagem eu vou retornar exatamente igual eu coloquei a mensagem lá no meu teste, que é atualizado com sucesso. Então vou vir aqui, usuário atualizado com sucesso. Perfeito. Então, teoricamente, é tudo isso daqui que eu preciso. Agora eu vou rodar o meu teste de novo e vou ver o que vai acontecer. Eu vou derrubar a aplicação para reiniciar, né? E vou rodar o teste novamente. Perfeito. Ele deu algum erro aqui, o meu put funcionou, porém o meu teste não retornou o que eu queria. Olha lá. Nesse meu teste de usuário buscar por nome, ele deveria retornar Danilo e ele retornou Danilo teste, Danilo com teste, né? Então tem um teste errado aqui, eu vou corrigir. Está dando um falso positivo. É o meu teste de buscar por nome. Deixa eu resolver ele aqui. No meu controller, buscar por nome. Quando a gente vai criando os nossos testes e os nossos testes vão crescendo, gente, os nossos testes vão ficando mais complexos, né? E aí, alguns testes vão tendo incompatibilidade com outros. Por isso você vai ter que começar a utilizar bastante before it para excluir os dados e cadastrar de novo só para aquele teste que você está fazendo, perfeito? Então rodei isso daqui, salvei, vou rodar o nosso teste de novo. Perfeito, ó, o teste tudo passando bonitinho, ou seja, eu tirei os falsos positivos que tinha no meu teste errado, tá? Já corrigi isso e também fiz o meu teste do put. Olha só, o meu teste do put está atualizando e ele está retornando para a gente bonitinho. Se eu fizer o seguinte, só para saber se o meu teste está dando certo, eu vou colocar aqui, ó, alterar um nome, ó, lá no meu teste e vou rodar o teste de novo, ó. Nota que meu teste falhou, falou que ele precisava esperar nome atualizado e ele retornou nome atualizado DDD. Ou seja, o nosso teste já está funcionando, atualizando lá no banco de dados, ok? Muito bom. Um outro teste que a gente pode fazer também, gente, para ficar bem legal também, é quando a gente manda o dado errado, né? O dado errado que ele retorna para a gente o bad request. Ou seja, ele retorna aqui, ó, o 400, tá? Então o que a gente pode fazer? Um teste bem basiquinho aqui, para fazer o teste que ele retorne o erro, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Duplicar esse teste, ok? Então vou pegar esse teste do put inteiro aqui, ó. Eu vou criar um put. Na realidade não, dentro desse teste do put, eu vou criar um outro teste que é para o bad request. Então eu tenho aqui esse teste. Nesse teste, ao invés de mandar usuário, eu vou mandar um usuário vazio. Então, no form aqui, ó, eu vou mandar um dado vazio, ou seja, um hash vazio, tá? Aqui eu não vou mandar esse dado de usuário, ok? E aqui, no meu response, se ele deu erro, ele vai retornar o 503, tá? Continua assim.
E aqui, o que eu vou esperar? Se eu não mandei nada no meu formulário, ou seja, se eu mandei os meus usuários errados, o que eu vou esperar aqui? Ó? Que ele me retorne o status code de 400, ok? Então só isso já é o suficiente para mim. Eu não vou nem validar a mensagem de erro. Eu só vou validar o retorno do meu HTTP, ok? O status code. Vou rodar o nosso teste de novo. Perfeito, gente, já passou. E se vocês olharem aqui, ó, ele deu o 400 também no nosso servidor, tá? Se a gente falar assim, ah, não, eu quero testar para ver se deu certo, vou colocar 401, vou rodar de novo o nosso teste. Tá aí, o nosso teste falhou, falando que deveria vir 400 e veio 401, ou seja, está funcionando, ok? Então, 400, rodando o teste de novo, o teste passando, tudo bonitinho, perfeito, tá legal? Muito bom, gente. Agora, o que a gente precisa fazer, então? Depois disso tudo pronto, vamos só rodar aqui o nosso JS Hint para verificar se a gente não escreveu nada errado na nossa sintaxe, ok? Perfeito, tá tudo bonitinho. Muito bom. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é testar isso lá no nosso REST Client, ok? Então vou lá no nosso browser, vou vir aqui nos meus add-ons, então vou vir aqui, ó, e vou procurar em More Extensions, né? No meu caso, como aqui está em inglês, eu tenho aqui o meu Extensions, tá legal? Vou abrir aqui o meu Extensions, que é esse do REST Client, né? Então vou abrir ele aqui, Details, e eu quero abrir ele, ó, Launch App. Ok. Então já tenho ele aberto aqui. O que eu preciso fazer agora é utilizar ele para fazer o nosso put, tá legal? Então aqui já está com a nossa URL preparada. O que eu vou fazer agora, nesse caso, é um put, perfeito? Eu vou fazer um put diretamente sem mandar dado nenhum, tá? Ou melhor, mandando esses dados aqui sem mandar o ID. Olha só o que vai acontecer. Send, olha lá, deu o nosso bad request, ok? E na mensagem de erro, ele deu aqui falando pra gente, ó, erro ao atualizar o ID do usuário não encontrado, tá legal? Perfeito, agora eu quero mandar o ID do usuário. Vamos ver qual ID de usuário que a gente tem aqui na nossa base de dados. Então, localhost, deixa eu ver aqui como é que a gente está fazendo. Localhost 3000 usuários. Que usuário que a gente tem? A gente tem usuário de ID 4 e usuário de ID 5. Eu quero atualizar o usuário de ID 5. Vou colocar o nome Denilson Santos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Usuário de ID 5, vou colocar então assim, ó, ID igual a 5, e comercial, ou seja, estou passando os parâmetros lá para o meu dado, ok? O nome que eu vou colocar aqui é Denilson dos Santos, Denilson dos Santos. O login dele estava como Denilson, a senha dele estava como D123, D123. E o e-mail, vou deixar do jeito que estava aqui, denilson@beminfinito.com.br. Muito bom. Agora eu vou rodar esse send de novo e vamos ver o que vai acontecer, tá? Rodei o send. Perfeito, gente. Olha lá, deu 200 ok, ele falou usuário atualizado com sucesso. Se eu der um reload aqui na minha API, não pode mais aparecer Denilson, né? Ele tem que aparecer aqui Denilson dos Santos. Então vou dar um reload aqui, Denilson dos Santos. Ou seja, o nosso teste funcionou. Testando pelo REST Client também funcionou, ok? E tudo funcionou de acordo com o que a gente queria, perfeito? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Então, para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um like. Comentem, deixem muitos comentários para que eu possa entender se vocês estão gostando da aula ou não, tá? E lembre-se, não conseguiu entender, marque a aula particular, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Aula muito, muito, muito interessante hoje, gente. Prestem muita atenção nessa aula, porque isso daí vai começar a destravar a cabeça de vocês e vai diferenciar vocês de um bom programador e de um programador mediano, tá legal? Então fico por aqui e até mais.